7 pontos positivos e 6 pontos negativos sobre a T-Cross 2023/2024 versão TSI. E assim, pessoal, eu não vou ficar procurando coisinha boba no carro. Eu tô aqui com esse carro há praticamente uma semana, então meus aspectos de pontos negativo e positivo são os que afetam diretamente a dirigibilidade, beleza? Então, pessoal, vamos começar aí primeiro com os pontos positivos que a gente não vai falar logo de mal do carro aí logo de cara, né? Bom, diretamente, vamos falar aqui, né, debaixo do capô. Esse carro vem equipado aí com um motor do 1.0 TSI, que rende até seus 123 cavalos se abastecido no etanol. Pessoal, esse motor de fato é muito bom. Eu por muito tempo fui preconceituoso com motores downsize, motores 3 cilindros sobrealimentados com turbocompressor, mas depois de eu dirigir, e é o que eu costumo falar, dirija, não se baseia somente por avaliações da internet, dirija o carro, se tiver oportunidade, obviamente, né? Vocês vão ver o tanto que esse motor é eficiente. Cara, a gente está vivendo um período aí que há 10, 15 anos atrás, motores para ter 120 cavalos era de 2.0 para cima. E aqui não, a gente está com um motor extremamente eficiente e extremamente potente. Quando você percebe realmente o carro já está ali escapulando seus 100 km por hora, né? Associado ao motor também, não tem como a gente falar, né, no segundo ponto aqui, que é o consumo. E aqui eu vou para dentro do carro para mostrar para vocês, porque é interessante até eu ligar o carro e vocês terem um aspecto melhor acerca da questão de consumo do veículo. Só fechar aqui porque o carro é cheio de Paranauê, né? Bom, vocês estão vendo aí, né? Rodamos 98 km, velocidade média de 30 km por hora. O carro está mantendo médias de 9,9 km por litro na cidade. Detalhe, pessoal, esse carro está abastecido com etanol, o que de certa forma é muito bom, porque você tem, por exemplo, situações em que carros 1.0 somente aspirado conseguiria tirar essa média ou para menos se abastecido no etanol. E esse carro aqui não. Aqui em Brasília a gente conseguiu inclusive chegar em médias de 10,2 km por litro no etanol. Ou seja, é um consumo, é um descontinho a mais no seu bolso, né? Querendo ou não, se você passar esse cálculo aí para gasolina, considerando os 30%, a gente deve conseguir alcançar médias aí de 13 a 14 km por litro na cidade. Mas eu sempre lembro aqui falando, tá? Que a Brasília é um caso muito à parte, tem que ver cada caso aí da sua região, por exemplo, Minas Gerais, que é cheio de morro, você vai ter aí um consumo um pouco piorado, belezinha? E aí também já leva a gente para o nosso terceiro ponto. Essa versão aqui, T-Cross TSI 2023/24, já vem equipado com um dos melhores, que eu diria para vocês, né, se não o melhor tipo de sensor semi-autônomo, que muitas pessoas às vezes podem entortar o pescoço para esse tipo de sensor, mas eu particularmente acho ele, de todos esses sensores semi-autônomos, o melhor, que é justamente o sensor ACC, né, o controle de cruzeiro adaptativo. Porque, galera, não tem como. Você vai pegar um carro desse aqui, não vai ter situações que você vai querer viajar. Você vai querer viajar. Ele tem um porta-mala bom, 373 litros de capacidade. Mas, cara, não tem coisa melhor do que você ter um sensor inteligente de controle de cruzeiro em que mantém uma distância segura do carro da frente e também equipara a velocidade, né, média do carro da frente. Ou seja, se você tiver ali setado para 80 km, mas tiver alguém na sua frente andando a 70, ele vai ficar ali também a 70. Saiu a pessoa da sua frente, aí o carro volta a atingir a velocidade que você tinha setado, que é para 80 km por hora. Eu digo que é um dos melhores sensores porque isso aí diminui muito a questão da fadiga do pedal do acelerador, tá? Associado também, galera, vocês podem compreender que o DRL não poderia ser considerado tipo assim, Washington, só o DRL é uma questão positiva do carro? Cara, eu vou dizer que sim. Sabe por quê? Nissan Kicks Active, se você estiver pesquisando, não tem DRL, que é a versão de entrada. E por que eu considero isso um ponto positivo, principalmente em termos de dirigibilidade? Ninguém quer sair tomando uma multa hoje à toa, né? Depois que mudou a legislação aí de que você tem que andar com os faróis ligados ou os faróis de condução diurna ligado, tem muita gente que acaba levando uma multinha aí nas suas cidades, né? Ou rodovias, porque está com o farol desligado mesmo de dia. Tem gente que pode achar que é uma besteira, né? Mas
ter a questão do DRL aí quando você liga o carro já é um belo de um adianto e evita, né, casos de esquecimento e evita também tomar uma multinha aí de lá seus 120 e poucos reais, né? Quinto ponto são sensores de estacionamento. Mais uma vez, isso afeta diretamente a sua dirigibilidade. E se a gente comparar com os outros concorrentes, também temos uma questão aí. Por exemplo, a Kicks Active não vem nem com sensor traseiro, né? Essa versão aqui do T-Cross, ele vem com sensores dianteiros, vem com sensores traseiros também, e junto a isso tudo ainda vem uma câmera de ré, que eu acho ela bem xoxa, vou ser bem sincero, né? Desculpe o termo, mas eu vou, de novo, vou mostrar aqui o funcionamento para vocês. De novo, vamos ligar o carro aqui e eu vou mostrar a qualidade do sensor de ré, que eu achei meio fraquinha. Então assim, sensor de ré não, né? A qualidade da câmera de ré, que eu achei ela bem fraquinha. Por exemplo aqui, ó, engatei a ré, olha ali. Tipo, dá pra ver, eu acho, obviamente, dá pra ver. Tem uns gráficos aqui dos sensores dianteiros, do traseiro, dá pra ver. Mas, vocês viram que é meio embaçadinha? Por exemplo, os sensores da linha Fiat e Jeep, eu acho, os sensores não, né? A câmera de ré da linha Fiat e Jeep, eu acho de fato bem melhor. Eles consideram como um câmera HD, né? Pelo menos eles dão essa denominação, câmera HD. Isso nos leva ao sexto ponto, e que é tipo uma dobradinha, não é bem uma dobradinha, não é sobre bem o compartimento do porta-malas que a gente vai falar, mas sim, de novo, com uma situação que afeta diretamente um aspecto de dirigibilidade ou viagem, né, comodidade, que é justamente isso aqui, pessoal, o step. O step desse carro não é o famoso linguicinha, mas também não é uma quinta roda, mas é uma roda que é do tipo provisória, que eu digo assim, provisória assim, né? É uma roda normal, não é uma roda linguicinha, não é aquelas rodas fininhas que estão vindo na maioria dos carros. Por exemplo, no Jeep mesmo é uma roda fininha, né? Na Fiat eu não sei como é que é, e no Kicks também eu não sei, mas pelo menos no T-Cross aqui, a gente, por exemplo, se tiver numa situação de viagem, não teremos grandes problemas, na verdade não teremos problemas nenhum de atingir maiores velocidades caso ocorra de, por exemplo, um pneu desse estourar, murchar no meio da rodovia e você trocar e não está limitado a uma velocidade específica. Embora vocês viram ali, velocidade máxima 80 km por hora, mas aquilo lá é um pneu normal, galera, não tem problema, entendeu? E no nosso último ponto aqui, o sétimo ponto, é justamente sobre o espaço interno. Vocês têm um aspecto, uma sensação de que esse carro é pequeno, né? Mas olha ali, eu fiz uma avaliação, mostrei obviamente o espaço traseiro em relação ao meu tamanho. Eu tenho 1,73 de altura, o banco ali da frente tá ajustado para mim. E ainda assim, pessoal, olha só o espaço que eu tenho para mim. Olha, dá um palmo praticamente. E eu nem vou falar em relação ao teto. Em relação ao teto aqui, ó, 5 dedos para mais ainda, porque sobra um espacinho, né? Então esse carro, tanto na traseira e principalmente na dianteira, possui um espaço interno muito bom. Então basicamente os pontos positivos são esses, né? Vocês observaram que eu não falei de algumas coisas, por exemplo, que vocês poderiam considerar o cluster digital ali é um ponto positivo. Hoje já é tipo assim, alguns carros estão vindo com ele, outros não, mas nesse caso específico a gente vai falar sobre ele no ponto negativo. Como é que é? O ponto negativo do cluster digital, galera, acontece também, né? Mas vocês vão entender o motivo. Bom, pontos negativos. Agora vamos nos 6 aspectos negativos aqui do T-Cross TSI 2023/2024. Aspectos esses que podem afetar diretamente sua dirigibilidade. Vamos lá. Aqui, galera, esse carro é equipado somente com lâmpadas halógenas, seja as lâmpadas principais, né, luz baixa, faróis auxiliar, setas, luz alta, tudo é halógeno. E por que eu não gosto? Isso aqui já é antigo, galera, né? Isso aí já é tecnologia passada. Carros hoje mais básicos já estão vindo aí com carros mais básicos, inclusive 0 km, como o Fiat Pulse 1.3, tá vindo já com faróis Full LED, né? E cara, não tem nem posso nem dizer assim, não tem como nem mensurar a diferença. Eu tô andando com esse carro de noite aqui, parece que eu tô andando com uma lamparina, se comparado com os faróis de LED que eu já andei. Então assim, de fato, eu sei que isso aqui é uma questão para manter esse carro num preço acessível, né, na época que foi lançado,
mas infelizmente não valeu a pena. É óbvio que hoje em dia o pessoal, quando compra esse carro, sai colocando os faróis aí mais fortes, né? Embora isso afete diretamente a legislação do trânsito, mas cada um assume o risco que está a fim de assumir, né? Originalmente eu não gosto muito desses faróis. A título de comparação, por exemplo, o Jeep Renegade na versão Sport Longitude, na mesma faixa de preço, você já tem faróis Full LED, né? E é engraçado porque os faróis, né, não são de LED, mas a luz de posição traseira ela é de LED, né? Então assim, é aquela história, né? A gente corta custo de um lado, depois dá um ajuste do outro, e eu considero isso aí como um belo de um ponto negativo. Os outros pontos negativos vão estar diretamente relacionados à interna do carro e vocês vão entender a partir de agora. Segundo ponto, galera, nosso querido volante ali só tem regulagem de altura. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu não senti, obviamente, uma necessidade absurda de ter uma regulagem de profundidade. Eu consegui me ajustar, consegui ajustar uma posição de dirigir muito fácil para mim. Mas eu acredito que vai ter gente que tem preferências muito mais específicas e que uma regulagem de profundidade, infelizmente, uma falta de regulagem de profundidade, infelizmente, afeta diretamente na condução, né? Ou uma condução a longo prazo, né? A longo período também. Outra questão aqui, vamos para dentro do carro, que agora é só sobre dentro do carro, galera. Vamos falar do ponto aqui que eu considero também, que é justamente da tela que eu falei para vocês, né? Segundo ponto negativo aí é mais uma questão de adaptação, obviamente. Mas nessa versão aqui só tem esse cluster que ele preenche só essa metade. E vocês vão ver aí como temos três tipos de layout, basicamente, né, de informações. Temos esse layout aí que mostra a quilometragem, só a quilometragem, né, e os dados de consumo. Esse aqui é o que eu estou mais me adaptado, mas, por exemplo, se você ajusta para esse layout aqui, eu sinto que está muito deslocado a questão da quilometragem, sabe? Eu acho que ela poderia ser aqui no meio, esses dados aqui poderiam ir para outro canto. Então, quando você está dirigindo, se guiar somente por isso aqui, ainda mais que tenha um certo delayzinho, né? Eu acho muito perigoso em termos de pardal. Então, eu realmente não consegui me adaptar muito legal, sabe? Aí eu vou para outra opção. Aí essa opção que seria, tipo assim, mais esportiva, que só mostra só o contagiros, ó, vou até acelerar. Aí, ó. Só mostra só o contagiros, mas é a mesma coisa. Você mostra o contagiros aqui, os dados de consumo também, e também, de novo, a quilometragem mais deslocada. Eu, particularmente, teria que dar um jeito de vir ela para cá, para ficar mais visível, né? Posição do câmbio nem é uma coisa muito importante, né? Você não quer saber em qual câmbio o carro está no drive. Ele fica mostrando ali, mas eu acho que é uma informação desnecessária. E aí eu mudo de novo para o terceiro layout, aí volta para o layout aqui de ajuste, né, que mostra a quilometragem mais evidente, junto com a posição aqui do ACC, os dados de consumo e a posição do câmbio de novo, né? Não faz sentido. Eu até tentei fazer os ajustes aqui, sendo bem sincero, do layout, mas eu particularmente não consegui, né? Não sei se teria como mudar outra coisa aqui, tipo botar a música que tá tocando. Enfim, isso aqui é mais uma questão de preferência, mas eu não consegui me adaptar. Nas versões mais top, o layout é completamente diferente e é totalmente intuitivo. Você tem o tacômetro aqui, o velocímetro aqui, e é tudo mais intuitivo. Então eu particularmente considero isso como um ponto negativo, porque assim, é aquela história, né? Beleza, depois de um tempo você se acostuma, você encontra um layout que é mais agradável para você, mas eu particularmente não gostei tanto assim, não, beleza? Isso já nos leva aos 4 pontos já, que é uma questão, de novo, de adaptação, né? Podemos assim dizer. O sistema de infotenimento dele tem Android Auto, Apple CarPlay, mas olha aqui, ó, dispositivo via USB. Aí eu coloco aqui meu celular no USB, deixa eu só encaixar aqui. Aí ele vai reconhecer, né? E aí beleza, reconhece, aí a gente tem os dados aqui, que é tudo muito rápido, tá? É uma tela bem pequena, inclusive, mas ela é bem rápida. Só que a minha crítica mesmo fica só a questão de ser pelo fato de ser pelo USB, né? Fica uma fiarada, ó. Olha, até eu puxei o celular, desconectou aqui, porque o fio prendeu aqui no canto. Sendo que o Fiat Pulse, por exemplo, ou até as da linha Jeep, a conexão é via sem fio. Então, assim, quando você liga o carro, ele já pega e já reconhece tudo. E aqui não, vocês viram um caso muito específico aqui. Eu puxei o celular, saiu o cabo. Aí imagina, você precisa estar acessando aqui o Waze, né, um GPS da tua preferência.
e aí não rola. Vamos agora para o nosso quinto ponto negativo, está totalmente associado ao retrovisor. Eu sei, né, que provavelmente todas as versões que vocês estão procurando aí na faixa de preço não vai ter fotocromático, né, o retrovisor fotocromático. E tudo bem, faz parte, né? Eu acho que são das versões mais top aqui que vocês vão ter carros com acesso a essa tecnologia. Eu digo isso porque eu dirijo um carro que tem sensor fotocromático. E quando eu peguei esse carro para dirigir à noite aqui, nossa, foi a pior coisa que aconteceu. Porque em Brasília aqui o pessoal é meio exagerado com lâmpada. Principalmente com lâmpada de LED e tudo mais, desregulada. Mano, bati esse negócio aqui e era direto no meu olho, entendeu? E se fosse fotocromático não, ele automaticamente escureceria a iluminação para não causar, né, nenhum tipo de ofuscamento na hora da direção. E sinceramente, tipo assim, a gente observa as concessionárias, as montadoras enfim, tão preocupados em questões de segurança, colocando ACC, colocando coisas de tecnologia, mas um item tão básico assim, né? Eu sei que um sensor fotocromático é caro, mas que afeta diretamente a direção noturna, e tirar isso ou colocar em versões só topo de linha, eu acho bem com uma decisão um pouco estranha, sabe? Eu sinceramente não sei se eu concordo muito, não. Vamos ao sexto ponto, e aí agora realmente afetado diretamente em questão de dirigibilidade. Foi a primeira vez que eu dirigi um carro, né, por muito tempo, com um câmbio TSI, sabe? Com motor TSI associado a um câmbio de 6 marchas. E eu estranhei um pouco, tipo, é um carro bom, é um motor bom, e o câmbio também é muito bom. Só que em alguns momentos de retomada, eu sinto que parece que quem já dirigiu aqueles carros com câmbio automatizado vai sentir mais ou menos a mesma pegada aqui, só que bem mais leve. Em situações de retomada, assim, você tá tipo a 60, 70 por hora, e você dá um pedal a mais no acelerador, o câmbio, ele é um pouco lento, né? E aí o que que faz? Ele demora, digamos assim, a encaixar a marcha. Na verdade, eu diria até que o câmbio é um pouco letárgico, né? Então, assim, ele faz a redução, mas no meio dessa redução, o carro vai, você sente você sente sendo projetado assim pra frente, sabe? E aí, depois quando ele encaixa a marcha, aí, né, o carro dá aquele punch e dá aquela aceleração. Eu senti isso em vários momentos, né? Eu não sei se é uma característica desse carro específico que eu tô, não sei se todos os carros têm essa questão. Não é que não é uma coisa abrupta, assim, entendeu? É uma questão assim, você acelera, você faz a redução, e aí você sente assim um pouquinho e vai, entendeu? Não é saindo assim, entendeu? Mas você tem aquela sensação de força G meio contrário, sabe? Ao invés de estar sendo empurrado, você está sendo projetado para frente. Então eu achei o câmbio, ele é totalmente inteligente, tem pedal shift, tem sequencial, modo esporte. Mas nessa situação de retomada, eu senti essa leve sensação de estar num carro automatizado. Causa um pouco de estranheza na direção, mas também provavelmente é caso de costume aí, e depois as pessoas se acostumam e nem sentem isso aí. Muito provavelmente os donos aí de T-Cross ou Nivus ou Polo, enfim, desse carro, se estiver assistindo aí, vão falar assim, não, eu não vejo isso acontecer, né? E tá tranquilo, entendeu? Isso aí foi situação de eu estar acostumado com outro tipo de câmbio, e quando vem pra cá é meio estranho, né? E tem um comparativo, né? Ainda assim eu prefiro câmbios de conversor de torque. Por exemplo, se você for para um Nissan Kicks da vida aí, ou para um Fiat Pulse, ou para um Fastback, você sempre vai ter câmbio CVT. E a experiência é completamente diferente. Eu digo para vocês, a experiência no câmbio CVT é focada em consumo, mas ele não me agrada, mesmo com simulação de marcha, não gosto. Não é um câmbio que me agrada, não. Prefiro, ainda com esse câmbio aqui, dando essa letargia, ainda assim eu prefiro 1000 vezes ele do que um câmbio CVT. E outra, né, vamos para o nosso último ponto aí, o sétimo ponto, que é justamente uma característica que eu acredito que seja dos SUVs. Aí a gente está falando aqui em relação à altura do solo, e eu não estou falando de pegar o chão, né? Eu estou falando basicamente em turbulência, né, do carro. Esse carro aqui eu percebi que acima de 100 por hora ele balança. Ele dá uma balançadinha, e eu sinto ele assim, tipo, epa, dá uma segurada aí no pedal do acelerador, você coloca 120, 130 numa situação de rodovia aqui, e você sente o carro dar uma leve dançadinha. Eu estranhei, né, porque eu só dirijo o carro sedã, e o outro meu tá bem mais baixo ainda, então tem muito chão nos outros carros que eu dirijo, menos com o Logan, né, mas esse aqui ele é mais alto que o Logan, então eu sinto que até os 80 por hora você dirige de boa. Passou dos 100, galera, você dá uma segurada aqui que você dá uma balançadinha, dá um gelinho na barriga, mas também nada absurdo, o carro não vai sair voando, né? Então é só uma estranheza que eu causei aí, provavelmente em todos os SUVs deve ter essa mesma pegada. Beleza, galera? Então o vídeo foi esse, galera. Eu falei aí praticamente 7 pontos positivos
Eu acredito que tenha sido 6 pontos negativos da T-Cross 2023/2024. Então comenta aí o que vocês achou, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma aí na escolha. Eu sei que quando a pessoa está procurando um carro aí para comprar nessa faixa de preço, dificilmente consegue fazer test drive em todos esses carros, principalmente se saíram de linha, né? No caso do T-Cross já temos já um facelift, o carro já é bem diferente. Então espero que tenha ajudado vocês de alguma forma aí. Se gostou, dê aquele like, se inscreva no canal e segue aí para outros vídeos, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até mais!